Bom dia, estamos no dia 146 de leitura da Bíblia. Começaremos com Romanos, capítulo 1, versículos de 16 a 32. O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atritos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora eu conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Samuel, capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo, que estava com ele: vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou, e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: tenho ainda em mãos 3 gramas de prata, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com um vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao seu servo: você tem razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava um homem de Deus.
Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Está. Eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem lhe falei. Ele dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Suba antes de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. E o cozinheiro pegou a coxa em que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião. Quando eu disse: Convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Samuel, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Samuel unge Saul como rei de Israel. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: Que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas. Estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você a fim de oferecer holocaustos
e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Saul entre os profetas. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: Está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Onde vocês foram? Saul respondeu: Fomos procurar as jumentas e, quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Eles nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito a respeito do reino. Salmos 55. Confiança em meio à perseguição. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas de mim, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito. Terrores de mortes caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: Quem me dera ter asas como a pomba? Voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança, a sua fala era mais macia que a madeira. Porém no coração havia guerra, suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato, espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti.